Meu nome é Clara, eu sou orientando do Rafael Urano e a minha pesquisa se chama Materializações da Necropolítica. Ela é uma pesquisa que tem como foco as mudanças no planejamento urbano em Medellín de 1991 a 2011. As datas são 91 começa porque foi um ano bastante importante na Colômbia, foi mudada a Constituição. É, então, você tem esse avanço, essa abertura econômica e o Estado, a euforia com o Estado democrático de direito, uma Constituição que vai ser importante para as mudanças de planejamento, porque ela descentraliza o poder e você tem as cidades cada vez mais. Os cidadãos passam a ter o dever e o direito de participar ativamente da construção da cidade, né? E isso vai ser uma série de medidas ao longo da década de 90 que vão ser incentivadas pelas mudanças na Constituição. O 2011 termina porque foi o ano que termina a gestão do Alonso Salazar, que é a pessoa que cunha o termo do que ficou conhecido como urbanismo social, que acaba sendo talvez mais diretamente um objeto de estudo, mas esse período de 20 anos me interessa porque da cidade mais violenta do mundo, Medellín passou a uma cidade de modelo de resiliência. Então, mas nem de longe deixa de ser uma cidade violenta. Medellín permanece uma cidade bastante violenta. A Colômbia tem algumas das cidades mais violentas do mundo. Você tem uma mudança nas políticas de guerra às drogas, ou uma atualização das políticas de guerra às drogas, e especialmente a partir de 2001 com os ataques de 11 de setembro, tem o Patriot Act do George W. Bush Filho, em 2002, inspirados nas políticas de guerra ao terror pós 11 de setembro. Você tem o Álvaro Uribe, presidente da Colômbia, ele muda as políticas de guerra às drogas para uma política ofensiva a partir dos modelos da guerra ao terror. Então, a guerra às drogas, ela desde o final dos anos 80, ela já era associada a uma guerra de contra-insurgência que vinculava a existência das Farc à existência do narcotráfico. Então, você tem as narcoguerrilhas, que chamavam, e em 2001 você reencampa a guerra às drogas como política de guerra ao terror, porque as Farc passam oficialmente a ser enquadradas como um grupo terrorista e viram como são colocadas como grande responsável pelo tráfico de drogas no país. O caso o que então me interessa é pensar a partir da noção de necropolítica, que é uma noção do filósofo camaronês Achille Mbembe, que é para pensar como as armas estão distribuídas, a legítima lei de distribuição de armas, que garante a morte de pessoas, que protege aqueles que estão armados, e quem morre são as pessoas não armadas. E ele usou o caso palestino e os cenários de o que ele chama de soberania fragmentada entre alguns países do continente africano. E a minha intenção ao longo da pesquisa é pensar como, a partir de Medellín, você pode tentar transpor o conceito de necropolítica para a América Latina, ainda que seja necessário fazer as ponderações historiográficas para ver não só se esse conceito é aplicável, o que me parece que sim, desde que sejam feitas algumas ponderações de diferenças em relação aos continentes, né, especialmente em relação ao caso palestino. E então, o, o, ainda não qualifiquei, né? Estou preparando a qualificação e esses 20 anos são estudados a partir da mudança, né? Não só nas políticas de planejamento, mas também como de fato você consegue na própria estrutura do narcotráfico, né? Em 93 você tem a morte do Pablo Escobar e a partir disso que ficou conhecido como período de guerra urbana, que já vinha de antes, uma crescente privatização da segurança pública, não, da segurança, né, da segurança como bem de consumo, é transformada em bem de segurança, e da segurança pública também em 94, quando você tem a criação de empresas privadas de segurança, que é a Consercom e a Convivir, que são uma forma de reinserir na sociedade milicianos, com quem foram feitos acordos de paz ao longo dos anos 90, e que são reempregados na indústria da proteção violenta. Só que dessa vez com a benção da lei. Isso
muda um pouco a partir de 2000, no começo do século, porque você tem a pacificação de Medellín, que se chamou de pacificação de Medellín, que virou modelo para, por exemplo, a pacificação do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que tem o caso da Comuna 13, que é um caso privilegiado para estudo e que é frequentemente comentado, que é em 2002, foram mais de 10 operações militares, da força policial com as forças armadas e paramilitares, a associação do Estado com o paramilitarismo, para fazer o que se chama de pacificação, o modelo da OPP. Você tem a Operação Orion, especialmente, que ficou bastante, ainda hoje muito lembrada por ter sido um escândalo humanitário, e ao mesmo tempo o que interessa é pensar como a própria preocupação, que se chama segurança cidadã, que vem das diretrizes internacionais da ONU, né, a partir da segurança humana, e você tem, dessa noção de vulnerabilidade, você tem uma mudança de fato no como incide o poder da morte, porque se antes tem uma afronta declarada, né, deixa-se morrer muito, relega-se à morte, né, abandona-se à morte muito mais gente, mas também se incide o poder de morte diretamente, como ou o que se chama necropolítica, porque tem grupos armados se matando entre si, e que não necessariamente fazem parte do Estado, mas você tem uma mudança em termos de como são intervenções que talvez mais humanitárias, né? Esse é o discurso, e que o urbanismo social aparece como legitimador desse discurso também, acompanhando essas diretrizes. Então, em 94 também tem a política de tolerância zero em Nova York, que vira um modelo de como combate ao crime e que acaba resultando no super encarceramento. Mas também hoje em dia já se aceita que esse não é o modelo que deve continuar se seguindo, né? Vale a pena falar que a prisão prédio ainda é muito importante, ela não deixou de existir, ainda que tenha uma tendência ao desencarceramento por políticas também, né, essa coisa meio assistencialista de reinserção na sociedade, então colocar a liberdade assistida, ou depois as pessoas que saem da cadeia que não estão já permitidas para o crime, elas vão trabalhar em ONGs, né? Então tem esse movimento me interessa também, como existe uma tendência pacificadora e que, na verdade, em nome da segurança, sempre em nome da segurança, né, que se torna um bem, especialmente nos anos 90 em diante, como isso como isso opera, né? Como opera de fato na distribuição do poder de morte, pensando que a partir dos termos da Ruth Wilson Gilmore, que o racismo é a distribuição da vulnerabilidade a uma morte, a distribuição diferencial da vulnerabilidade a uma morte prematura, como então opera o racismo na produção urbana. Acho que são os principais. Tem uma busca, né, na história por pessoas que habitavam as comunas, os tugúrios, né, que são as favelas de Medellín, que foram pacificadas, entender a partir dessas pessoas, especialmente entender o que aconteceu com essas redes de meninos do tráfico, meninos que são o grupo sobre o qual incide a morte, segue sendo o principal grupo, meninos que não passam dos 25 anos. Então, o que acontece com esses meninos, né? Quando eles não terminam no cárcere, quando eles não terminam na vala comum, quando eles não terminam na morte contada positivamente, como saldo da guerra às drogas. Então, ouvir dessas pessoas, entender o que acontece e também seguir um pouco as diretrizes internacionais da ONU, as reformas da polícia, entender como isso opera de uma maneira generalizada para influenciar na mudança da própria produção de cidade.